E o nosso tema para hoje à noite é falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Ele é o assunto que foi mais falado por Jesus no seu ministério. E está aí o nosso tema, o Evangelho do Reino. Se vocês quiserem me acompanhar, nós vamos ler o texto de Marcos, no seu capítulo 1, versículo 14 e 15. Nós vamos começar por esse texto. Ele também já está ali na tela. E a partir dele nós vamos desenvolver o nosso tema essa noite. Diz lá Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João, e este João aqui é o João Batista, depois que João foi levado à prisão, já encerrando o ministério dele como profeta que anunciava a chegada do Messias, Jesus então partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. E o que ele dizia? Ele dizia isto: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu vou ler de novo o que Jesus estava anunciando naqueles dias. Ele estava dizendo para as pessoas: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos juntos neste lugar, Senhor. O melhor lugar que nós poderíamos estar nesta noite, em Tua casa, juntos. Nós somos a Tua igreja, mas quando estamos juntos, há um poder maior, há uma ministração maior, há uma liberação da Tua graça maior. E neste momento nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor use aquele que fala, mas também que o Senhor esteja junto daquele que ouve através do Teu Espírito Santo, para que na medida em que a Tua palavra for sendo anunciada, ela possa encontrar um solo fértil em nosso coração, a gente seja edificado, a gente seja transformado, e a Tua palavra frutifique em nós. Que seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Reino de Deus. Então vamos começar pensando um pouquinho sobre reino. Reino é algo que aparece muito, seja na literatura, seja no cinema. Né? A gente sempre ou lê um livro, ou conhece pela televisão, ou vê algum filme que fala sobre reinos. O tempo todo a gente vê isso. Né? Quem for da minha geração, né? Uma geração nova, mas um pouquinho mais anterior, vai se lembrar, por exemplo, dentro da literatura brasileira, de Monteiro Lobato e o reino que ele criou, que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aquilo era um reino, né? Tinha até o reino das águas claras, tinha príncipes e etc. Reinos, né? Se a gente pensa também na literatura universal, infantil, tem a Terra do Nunca lá, Peter Pan, tem um reino também. Tem o País das Maravilhas, com a Alice e a Rainha de Copas. Sempre houve reinos na literatura, né? Mais recente, para aqueles que curtem Tolkien, temos a Terra-média, né? Senhor dos Anéis, quem assistiu o filme, virou filme também. E tem todos aqueles reinos, aquelas batalhas medievais. Temos Nárnia, né? Para os fãs de C.S. Lewis, o reino que ele criou também ali, naquela alegoria que ele fez, né? E temos até no cinema Game of Thrones, né? Quem curte de uma ação mais pesada, que também se baseou na literatura. Então a gente vê que os homens falam o tempo todo reinos, reinos, reinos. Tantos reinos houveram na história dos homens, seja na história real, seja na literatura, na ficção, na invenção, tantos reinos. Será que o reino de Deus é parecido com esses reinos? Será que há pontos de contato ou é algo totalmente distinto? O reino de Deus está aí no meio deste mundo, destes reinos ou não? Como eu disse no início, este assunto foi o assunto mais falado por Jesus enquanto ele esteve aqui entre nós. Isso ficou registrado nos 4 evangelhos. O tempo todo Jesus se referia ao reino de Deus, ao reino de Deus. E a gente fala, a gente canta sobre o reino de Deus, mas talvez a gente pode se perguntar nessa noite: que reino é esse que Jesus estava falando? O que ele queria dizer exatamente sobre este reino de Deus? Será que tem castelo, como tinha aquela imagem no início, né? O que tem no reino de Deus? Onde está este reino?
Se a gente fala de um reino sempre tem sua sede, tem seu lugar, seu espaço. Onde está o reino de Deus? Como é que se vive nesse reino? Como que os cidadãos, as pessoas que estão nesse reino, como será que elas vivem, né? Este reino já existe? O reino de Deus ele já começou? Ou será que é algo que ainda vai acontecer entre nós, né? Então são várias perguntas que a gente pode se fazer nessa noite para nos orientar num percurso, para a gente entender melhor esse assunto de Jesus. O fato é que isto é fundamental, meus irmãos, nessa noite, por isso esse tema para nós. Como cristãos, é fundamental que a gente entenda com bastante clareza e profundidade sobre o reino de Deus. E responda a todas essas perguntas que eu fiz para vocês. Por quê? Porque foi o próprio Jesus, lá em Mateus 6,33, nós estamos ali naquele discurso, o Sermão da Montanha, né? Jesus falando a respeito do reino de Deus, e falando sobre a ética, como se vive neste reino. Nesse capítulo 6 é quando Jesus fala aquele modelo de oração, e daqui a pouco a gente vai passar por ele, porque nesse modelo de oração que Jesus falou, ele diz assim: venha o teu reino. E daqui a pouquinho a gente vai voltar nisso. Mas quando a gente chega no versículo 33, há uma indicação de Jesus, e ele diz assim no 33, e vocês conhecem esse texto: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus coloca esse assunto dentro da prioridade máxima. A prioridade número 1, se alguém perguntar para você qual é a prioridade número 1 do cristão, a prioridade número 1 do cristão é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então isso precisa ser muito claro para nós, porque é a coisa mais importante que a gente tem para fazer. Depois tem uma série de outras questões que tem a ver conosco, com os cristãos, mas que estão já num segundo lugar, ou dependem desta primeira prioridade. É importante estarmos reunidos como igreja. É importante entregarmos nossos dízimos, nossas ofertas. É importante uma série de coisas na nossa vida, mas em primeiro lugar, Jesus disse, nossa prioridade número 1 é buscar o reino de Deus. E se a gente não entender bem isso, e se a gente não souber exatamente o que é este reino, onde ele está, como eu o busco, então nós não vamos conseguir, vamos falhar na primeira prioridade, e nós não queremos falhar nisto. Então vamos lá, vamos tentar definir algumas coisas. O evangelho do reino, o reino de Deus, e a gente vai começar tentando entender o que não é o reino de Deus. Vamos por eliminação, é uma técnica sempre boa. A gente vai tirar da frente algumas ideias equivocadas sobre o reino de Deus, para que depois a gente chegue num conceito bíblico. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa noite, que não é o reino de Deus não é o céu. O reino de Deus não é o céu. E nós podemos pensar que o reino de Deus é lá o céu, para onde nós vamos um dia. Essa é uma definição que as pessoas fazem e jogam o reino de Deus então para o futuro. O reino de Deus não é agora, o reino de Deus é no céu, e nós um dia vamos para lá fazer parte deste reino. É um reino superior, ele está num nível superior, não no nosso nível aqui da existência humana na terra. Mas essa não é uma definição do reino de Deus. Esse equívoco, talvez ele aconteça porque Mateus, o evangelista, Mateus, no evangelho dele, ele vai usar, enquanto todos os outros evangelistas usam a expressão reino de Deus, Mateus ele usa a expressão reino dos céus. E vocês já devem ter ouvido também essa expressão, né? O reino dos céus, o reino dos céus. E por isso alguns acham que então este reino está nos céus, e um dia, então nós vamos fazer parte, quando estivermos lá nos céus. Mas a questão aqui tem dois detalhes, né? Quando Mateus ele diz reino dos céus, ele não diz reino nos céus, ou no céu, mas ele diz dos céus, ou do céu, ou seja, ele fala da procedência desse reino, mas não da onde este reino está, onde nós vamos. Este reino tem sua origem no céu, este reino tem sua origem em Deus. E outro detalhe, por que Mateus usa essa expressão, é porque Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele tem a intenção de compartilhar aquele evangelho com os seus parentes e com o seu povo, com os judeus. E os judeus, eles tomavam o cuidado de não usar o nome de Deus em vão. Então eles, por causa dessa ordem, né, que Moisés havia dado lá no Antigo Testamento, eles não pronunciavam o nome de Deus.
Então, Mateus, tomando esse cuidado, ele pensa, não vou usar o termo reino de Deus, eu vou usar reino dos céus. É um sinônimo. Então, o reino de Deus não está nos céus, né? Ele não é esse reino do futuro, né? Ele é outra coisa. Então, primeiro, não é o céu. Segundo lugar, o reino de Deus, em oposição a essa ideia, alguns entendem que o reino de Deus é aqui, é a terra. É aonde os filhos de Deus estão, aqui está o reino de Deus. E o reino de Deus também não é a terra. Não é esse reino exterior. Este reino que é presente agora. Se o primeiro reino no céu é um reino superior e um reino futuro, agora alguns acham que este reino é aqui, ele é exterior, ele é físico, nós enxergamos, ele está na terra e ele é presente. E a gente vai se lembrar, na história dos judeus, que eles esperavam justamente isso. Uma das questões que levou os judeus a não aceitar Jesus como Messias é porque eles entendiam que no dia que o Messias se manifestasse aqui na terra, ele ia implantar o reino de Deus aqui e esta terra se transformaria no reino de Deus. Essa terra seria o reino de Deus. Mas isso não aconteceu, né? Não naquele momento. Não era a intenção do Pai que isto acontecesse no momento da encarnação de Jesus. E aí a gente pode pensar mas isso era um problema lá dos judeus. Será? Será que hoje alguns ainda não pensam assim? Que o reino de Deus ele deve se manifestar aqui na terra? Quando às vezes a gente pode ser levado a pensar assim, se um dia o Brasil tiver um presidente cristão, então o Brasil vai ser uma nação cristã, e então o Brasil vai se tornar o reino de Deus nessa terra. E às vezes a gente é levado a pensar que o reino de Deus é aqui, pode ser aqui, nesta terra. Mas não é. Não é porque o próprio Deus, através das Escrituras, nos informa de que há outro governante neste mundo físico nos nossos dias. É momentâneo, Deus deu uma permissão, mas Ele diz que quem governa este mundo, neste nosso tempo, é Satanás. Ele é o príncipe deste século. Ele governa este mundo. Por que ele governa este mundo? Porque este mundo está corrompido pelo pecado. E onde está o pecado, ali não há Deus. Então este mundo está hoje no governo de Satanás. É temporário. Isto vai terminar. Mas ainda é assim. Então o reino de Deus não está aqui na terra. Pelo menos não dessa forma, né? Ele não vai ocupar a terra. Pelo menos não agora. Mas não é isto, né? Não é o céu, não é a terra. O reino de Deus, aí a gente pode dizer, pensar assim, já sei, o reino de Deus é a igreja, somos nós. São os que defendem que o reino de Deus é interior, é dentro do nosso coração. Quem reina no seu coração? Jesus. Então o reino de Deus está dentro do nosso coração, ele é invisível para este mundo. Ele está aqui, quando nós nos reunimos, o reino de Deus está aqui, somos nós, a igreja. E aí a gente pensa assim, como é que o reino de Deus pode crescer nessa terra? Porque nós queremos isso, que o reino de Deus vá se expandindo nessa terra. Então a gente pensa, bom, para que o reino de Deus cresça, nós precisamos pregar o evangelho, precisamos trazer pessoas até a igreja, essas pessoas vão ter um impacto da palavra, elas vão ser tocadas pelo poder de Deus, elas se convertem, se batizam, se tornam membros da igreja, o reino de Deus cresce. O reino de Deus não é a igreja. Vou dar essa notícia para vocês. O reino de Deus contém a igreja, mas ele não é a igreja. Sabe por quê? Porque o reino de Deus existia antes de existir a igreja. Ele já existia. E um dia, a igreja, pelo menos desta forma que nós enxergamos hoje, ela não existirá mais. E o reino de Deus é muito maior do que isto. O reino de Deus é maior do que a igreja. Ele contém a igreja, mas não é a igreja. E daqui a pouquinho a gente vai também voltar a falar sobre isso, e vai ficar um pouquinho mais claro. Mas nesse momento, basta para a gente saber que o reino de Deus não é a igreja, ou simplesmente a igreja. E por fim, a última coisa que eu quero destacar com vocês, usando o texto lá de Romanos 14, 17, que nós conhecemos tão bem, quando Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que diz para vocês comida e bebida? Quando você pensa em alimento, quando você pensa em água, é aquilo que nós precisamos para viver, são nossas necessidades básicas.
Tem alguma coisa errada em você se alimentar e você beber? Né? Não, até porque se você ficar sem água e sem se alimentar, pelo menos deste reino da terra você vai embora. Você vai para outro reino, que não é esse reino físico. Você precisa do alimento, você precisa da água. Mas Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. E aí fala de uma visão que também tem entrado tanto nas nossas igrejas nesses dias, que fala de um reino de Deus que existe para mim, para atender às minhas necessidades. O reino de Deus, ele existe para me curar, para atender às minhas necessidades, meus desejos. É uma visão antropocêntrica ou social do reino de Deus. É quando a gente pensa que Deus existe, então, como um mago, como um mágico, como alguém que está aí à minha disposição para atender minhas necessidades, ainda que sejam legítimas, ou às vezes não, meus desejos tão egoístas. E também não é um padrão de vida social para a humanidade, né? O reino de Deus é na medida em que a igreja, né, prega e age socialmente em favor do pobre, dos necessitados, né, curando as pessoas, diminuindo a desigualdade no mundo. Não tem nada errado com isso. Isto é sim também uma das nossas tarefas como igreja de Jesus nessa terra, mas o reino de Deus não é isto, não é isto. Ele não é isto. Não é o céu, não é a terra, não é a igreja, não é comida nem bebida. Daí a gente se pergunta então, o que é o reino de Deus? Fechando essa ideia do que não é, então olha só, o reino de Deus não é um lugar. Não é um lugar. Eu disse que ele não é o céu e não é a terra. O reino de Deus não é um lugar. Ele não tem território, ele não tem fronteiras, ele não tem limite. Para ele ser um lugar, se ele fosse um lugar, ele teria que ter território, ele teria fronteira, ele teria limite. Não é. O reino de Deus não é um lugar. Eu disse que também não é igreja, porque o reino de Deus não são as pessoas. Antes de nós existirmos, antes da criação, antes de Gênesis 1, o reino de Deus já existia. Então não são as pessoas. Por isso eu disse que não era a igreja. Ele contém, mas não é. Porque o reino de Deus já existia. O reino de Deus não é uma ideologia, não é uma instituição divina, um departamento do céu, como estava dentro daquela ideia da comida e bebida, né? Então o reino de Deus não é isto. Não é lugar, não são pessoas, não é uma ideologia, né? Ou uma instituição divina. O Salmo 145, 13, ele faz a seguinte declaração, o salmista: o teu reino é reino eterno. Então essa primeira parte do versículo é a base para nós entendermos que o reino de Deus já existia antes da criação, antes de nós existirmos. Ele é eterno, ele vai existir depois que este mundo não existir mais, o reino de Deus continuará existindo. Mas aqui vem esse versículo, ele traz para a gente um gancho para a gente começar agora a entender o que é então o reino de Deus. Ele diz, o teu reino é reino eterno, e em seguida o salmista diz, o teu domínio permanece de geração em geração. E o destaque aqui é para a palavra domínio. E a gente tem a primeira pista para aquilo que é o reino de Deus. Domínio. Domínio fala de governo. Domínio fala de autoridade. Basicamente, então, sem mais mistérios, chega de mistérios sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é a soberania de Deus. O reino de Deus aponta para um rei que tem todo o direito e poder de exercer autoridade. Eu vou repetir porque esta, segundo os maiores estudiosos, é uma declaração precisa do reino de Deus. O reino de Deus é o lugar onde há um rei que tem direito e que tem poder de exercer toda a autoridade. Este é o reino de Deus. Bem-vindos ao reino de Deus. É este lugar. É o lugar onde há domínio, onde Deus, ele se manifesta como rei absoluto. Como eu disse para vocês, o reino de Deus já existia, antes da criação até mesmo. Sempre existiu. Deus é eterno,
Deus sempre existiu, seu reino sempre existiu, porque ele sempre teve todo o poder, ele sempre teve todo o direito de exercer a sua autoridade. E ele criou o mundo, e colocou nesse mundo o homem, para que o homem um dia fizesse parte deste reino. Só que a gente conhece tão bem a história lá do Gênesis, que logo em seguida, logo depois que Deus cria esta terra e coloca nela o homem e a mulher, entra na história um elemento chamado pecado. E o pecado, lembram-se quando a sentença, o juízo que Deus havia colocado era que se eles se alimentassem daquela árvore que era proibido, eles morreriam. E isso falava de separação de Deus. E aconteceu, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles perdem a comunhão com Deus. Numa outra expressão Adão e Eva são colocados para fora do reino de Deus. Eles não são colocados para fora do Éden, Deus coloca até mesmo um anjo na porta do jardim, assim que declara Gênesis, para que eles não entrassem mais no Éden. Outra forma de dizer isso é exatamente assim, em relação ao reino de Deus. Adão e Eva são colocados para fora do reino de Deus. E toda a humanidade é colocada para fora do reino de Deus, porque o reino de Deus não é lugar para o pecado. E todos aqueles que agora estão debaixo do pecado, desta lei que nos governa, então esses estão fora do reino de Deus. Mas a boa notícia que nós sabemos e já temos experimentado é que Cristo um dia veio a esta terra, o próprio Filho de Deus, para inaugurar uma nova era, para dar ao homem de novo a possibilidade de voltar para dentro do reino de Deus, de abrir essa passagem de volta para o Éden. E hoje nós podemos sim experimentar essa verdade e fazermos parte e estarmos neste reino de Deus. O reino de Deus, ele já chegou à terra então. Ele chegou na pessoa de Jesus. Ele foi inaugurado na pessoa de Jesus. Aliás, o reino de Deus foi inaugurado na cruz. Por isso a cruz é tão importante para nós. Por isso falamos tanto da cruz. Porque ali, quando Cristo morre, assumindo a nossa culpa diante de Deus, ali é inaugurada, ali é aberta a passagem de volta para nós. Pensando nesses filmes de reinos e de passagens, então nós podemos pensar, um grande portal foi aberto, mas é verdade sim, e até mesmo essas alegorias, elas se baseiam nessa expressão da palavra de Deus. Nós podemos voltar para dentro do reino de Deus, essa é a boa notícia para nós. Então o reino de Deus, ele já começou, ele já está presente entre nós, e nós já podemos inclusive experimentar parte das bênçãos deste reino. Agora há pouco foi ministrado entre nós cura. Nós temos provado na nossa vida, na nossa comunidade, pessoas têm sido curadas. Isto já é uma antecipação deste reino, porque embora este reino já está presente, já começou, mas este reino também é futuro. E aí às vezes pode ser um pouco difícil para nós entender, mas não é complicado. A ideia é que parte deste reino já se manifestou, mas ainda nós aguardamos uma manifestação final deste reino. Porque, como eu disse lá no início, neste mundo ainda há outro reino existindo, que é o reino de Satanás. Que é o reino onde ainda o pecado como senhor escraviza as pessoas. Então nós temos hoje uma realidade que é a existência de um reino deste mundo, um reino que ainda Satanás governa, o pecado governa, e o reino de Deus. Mas haverá um dia onde este primeiro reino, o reino de Satanás e do mundo, será totalmente destruído. E então haverá só o reino de Deus. Então o reino de Deus já está presente, mas nós também aguardamos uma manifestação final deste reino que será completo, onde nós então teremos acesso a todas as bênçãos desse reino, onde nós não estaremos mais limitados por este corpo físico, Experimentaremos aquilo que Cristo já experimentou, que é ter um corpo glorificado, onde o pecado já não mais existirá. Este é o reino futuro que nós aguardamos ainda a sua manifestação. E ele começará, este processo final, ele começa na volta de Cristo, que nós aguardamos. Quando Cristo voltar, então começa este reino a ser concluído entre nós. Então nós vimos
o que não é o reino de Deus, para ir ficando um pouco mais claro para nós. E nós vimos agora um pouco sobre o que é o reino de Deus. É esse lugar do domínio do Senhor, aonde Ele exerce a sua soberania, o seu poder e a sua autoridade. E nós temos ainda mais uma pergunta, então, para responder nessa noite. Você pode dizer para mim, entendi melhor, ficou mais claro, entendi, há 2 reinos neste mundo. E há o reino de Deus, ele começou e ainda ele vai se completar. Mas a pergunta é, como eu faço parte desse reino? Como é que você pode fazer parte desse reino? Porque, como eu disse, a partir de Adão e de Eva, todos nós fazíamos parte do reino deste mundo, por causa do pecado. Como nós entramos no reino de Deus? Como é que nós podemos fazer parte? Qualquer pessoa pode se declarar cidadã desse reino? Você pode ir lá como, por exemplo, muitos de nós somos descendentes de imigrantes, por exemplo, imigrantes italianos, portugueses ou de outras nacionalidades, e você pode se dirigir a uma embaixada e requerer uma dupla cidadania. Você vai lá, leva seus documentos, para que você ganhe outra cidadania. Como é que nós entramos no reino de Deus? Nós podemos nos declarar cidadãos deste reino? Ninguém pode tomar essa decisão por si mesmo. Ninguém pode se dizer agora representante deste reino, usar este nome cristão. Cristãos, então, vamos dizer, são estes cidadãos desse reino. Nós não podemos usar este nome e dizer, agora eu sou um cristão, simplesmente porque eu quero fazer parte deste reino. Há um protocolo, há uma questão que precisa ser experimentada por nós, para que a gente faça parte deste reino. E eu sei que vocês já sabem disso. Só se entra nesse reino por meio do arrependimento e da fé no Evangelho. Não há outro caminho. Eu disse que lá na cruz do Calvário, Jesus abriu uma porta para nós. Uma passagem de volta para este reino. Mas você só passa por essa porta, você só entra neste reino através do arrependimento, através da fé no Evangelho. Ou dito de outra forma, através do novo nascimento, de uma vida regenerada. E tem 2 textos para nós que mostram isso, que é lá naquela conversa que Jesus tem com Nicodemos. Nicodemos é um religioso dos dias de Jesus, um homem que conhecia todas as escrituras do Antigo Testamento, um homem que entendia que estava no caminho certo para fazer parte deste reino, mas Jesus chama a atenção daquele homem, e pela conversa de Jesus com Nicodemos, fica claro para nós, que embora Nicodemos entendesse tudo sobre o Antigo Testamento, embora Nicodemos fosse uma autoridade da religião judaica naqueles dias, Nicodemos não tinha entrado ainda no reino de Deus. Se não fosse assim, Jesus não teria declarado isso para ele. Olha só, João 3,3, Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. É interessante que ele usa primeiro a expressão, ninguém pode ver. E depois, então, em João 3,5, a declaração é, ninguém pode entrar nesse reino, se não nascer da água e do Espírito. A água para nós sabemos, é uma representação da palavra de Deus. Espírito aí com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Ou seja, sem a experiência genuína de conversão, de novo nascimento, a gente nem sequer vai ver o reino de Deus, quanto mais entrar neste reino. Esta é a condição que há para nós. Você não entra no reino de Deus a fazer parte da igreja. Como eu disse que esta igreja, a igreja, esta ou qualquer igreja, ela não é o reino de Deus, ela faz parte de Deus. Então, não é o fato de que você um dia, para nós aqui, você chegou à comunidade da graça, você fez o nosso trilho de treinamento, participou do Vida Vitoriosa, você se batizou, você é um membro da comunidade da graça. Você pode ser um membro desta igreja e não estar no reino de Deus. Era assim que acontecia com Nicodemos naquele tempo, isso pode acontecer conosco. A igreja, ela é como uma embaixada do reino de Deus. Ela é a representação. Nós, como igreja, nós estamos ainda no meio deste mundo que ainda é governado por um outro rei, por um outro governo, por um outro domínio. Satanás ainda domina este mundo. E nós, igreja, nós somos uma embaixada, uma representação do reino de Deus. Estamos aqui para representar este reino e para fazer com que ele cresça nesta terra. Então nós como igreja estamos dentro do reino deste mundo, mas apontamos para o reino de Deus.
E a boa notícia que nós temos, e já falamos um pouquinho sobre isso, que é a conclusão de tudo isso, é um texto que está lá em Apocalipse 11:15, quando João, o autor de Apocalipse, ele declara profeticamente, ele diz assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha que interessante esse texto, porque ele começa dizendo, o reino do mundo. Que reino é este? Este que hoje está nas mãos, está aqui, já foi projetado. O reino que está hoje na mão de Satanás, o reino do mundo, João viu profeticamente. E é interessante que ele não diz nem se tornará, porque na visão ele já via esta obra concluída. Só que nós sabemos, no nosso tempo em que vivemos, isto ainda não aconteceu. Mas João vê isto acontecido, já é fato. O reino deste mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre, porque o reino de Deus, então, ele é eterno. Ele não está no céu, não está na terra, não é a igreja, não é um reino ideológico, né? Não é um pensamento, um modo de viver. O reino de Deus é este espaço ocupado pelo domínio de Deus. Ele não tem fronteiras, ele não tem território, é este lugar onde Deus exerce o seu domínio e se entra neste reino através do novo nascimento, da conversão. Vocês estão me acompanhando até aqui? Está ficando claro? Né? Essa é a primeira parte, para que a gente pudesse ficar um pouco, né, mais seguro da definição da palavra de Deus sobre isso, para a nossa vida. E agora eu queria partir para um outro ponto com vocês. E aqui agora a coisa vai ficar um pouco mais apertada para nós, porque eu quero falar sobre as exigências deste reino. Existe um modo de viver. Todo Estado, todo governo tem leis, não tem? Tem constituição, tem modo de vida. O reino de Deus, ele tem exigências, ele tem um modo de vida. Ele tem algumas exigências e elas mostram para nós, elas são um sinal para que a gente possa até mesmo nos avaliar. E sempre a palavra de Deus, quando ela é anunciada e pregada, nós precisamos sempre estar nessa posição e sempre nos considerar, o que essa palavra tem a ver com a minha vida? E nos avaliar nessa noite. E eu vou então tocar em alguns pontos para que a gente possa se avaliar. Para que a gente possa entender nessa noite se estamos já dentro deste reino ou se ainda não estamos. Ou se entramos nesse reino, mas ainda não estamos considerando exatamente o modo de vida deste reino. Portanto, esta é uma noite de reflexão para a nossa vida. Para que a gente possa avançar como cristãos e ganhar cada vez mais as bênçãos que Deus tem para nós dentro do seu reino. E eu quero então agora voltar para Mateus 6. Nós citamos Mateus 6:33 no início. E eu disse que lá em Mateus 6 também nós temos a oração de Jesus, né? E em Mateus 6:10 ele nos ensina a orar desta maneira: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor Jesus nos ensinou a fazer esta oração. Venha o teu reino. E aí você pode perguntar para mim, mas o reino de Deus então já não começou? Já começou, mas nós esperamos pela conclusão deste reino. E nossa tarefa, inclusive, é anunciar o Evangelho para que o número daqueles que vão ser salvos se complete. E então o reino de Deus, ele aconteça na sua plenitude. Então nós oramos, venha o teu reino. Só que quando nós oramos, venha o teu reino, se é que oramos isso, deveríamos orar isto. E quando oramos, venha o teu reino, então devemos estar cientes que sobre nós está a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Porque se as pessoas não se convertem, se as pessoas não são alcançadas por esta mensagem, não tem como o reino de Deus se completar sobre nós. E esse versículo, ele também nos dá outra dica e nos aponta agora o caminho dessas exigências que eu queria falar com vocês, que eu quero falar com vocês nessa noite. Ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós poderíamos hoje tomar uma liberdade e alterar um pouquinho este versículo. E nós poderíamos dizê-lo desta forma: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, assim como é feito no céu. Alguém que já entrou neste reino e que faz parte hoje do reino de Deus,
é alguém que pode orar desta forma: venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade na minha vida, assim como ela é feita no céu. O reino de Deus é o lugar de obediência. De obediência. Temos que tomar uma decisão clara de obedecer a este Deus. E talvez aqui nós tenhamos um problema que nós chamamos de paradigma. É a forma de nós entendermos uma definição, uma expressão, nós carregamos isso ao longo da nossa vida e daí a gente transfere isso para o reino de Deus. Quando a gente fala hoje, já tivemos na história, né? Quem estuda história ou quem se lembra, né, das aulas de história, nós tivemos já períodos dos chamados governos absolutistas, né, onde a ordem de um governante tinha que ser obedecida na sua inteireza. Mas hoje nós vivemos uma era, pelo menos no mundo ocidental, a era clássica da democracia, né? Vivemos a plenitude da democracia. E olha só, foi Abraham Lincoln, né, um dos presidentes americanos, ele deixou uma frase que ele diz o seguinte, que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Outra expressão que talvez a gente, né, não tenha ela na memória, mas ela vai definindo nossa maneira de enxergar as coisas, ela está na nossa Constituição. Ela é um parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, de 1988, e lá diz esse texto: todo o poder emana do povo. Gente, isso é muito bonito de um ponto de vista humano, para os governos, para a democracia. Mas isso pode contaminar, sem que a gente perceba, o nosso jeito de viver. E a gente encara Estado, governo, um lugar onde eu tenho voz. Eu tenho voz. Na nação brasileira, numa organização humana, né, dos homens, isto é importante. É importante que se preserve essa democracia. E aí seria outro assunto para nós nessa noite. Mas nós não estamos falando do reino dos homens. Nós estamos falando do reino de Deus. E talvez o que é difícil para nós é entender que no reino de Deus, a vontade dele é soberana. E aqueles que entram no seu reino devem obedecer esta vontade. E nós precisamos conferir nossa vida nessa noite, meus irmãos. Eu não acredito que vocês vieram para cá apenas para ouvir uma boa palestra, senão vocês vão embora frustrados. A gente vem para a casa de Deus, né? Para esse momento de reunião coletivo, porque nós queremos ouvir a voz de Deus. E queremos ser checados, alertados, porque podemos estar vivendo em risco. O reino de Deus é um lugar de obediência. Então eu quero falar com vocês de 4 exigências desse reino. 4 exigências no reino de Deus, ou 4 exigências que esta decisão que nós tomamos de obedecer a Deus contém. A primeira exigência é que essa nossa obediência, ela precisa ser firme. Nossa obediência, nossa decisão de obedecer a Deus em seu reino deve ser firme. A pergunta que eu faria para vocês nessa noite é: qual é a seriedade da sua decisão? Se nós pudéssemos medir a seriedade da nossa decisão em seguir a Cristo nesta vida, de 0 a 10, onde está a sua decisão, a sua firmeza? Você sabe o que a sua decisão, ela envolve? Você tem noção disso? Você está disposto a tornar-se um discípulo de Cristo? E seguir a Cristo significa você obedecer a tudo aquilo que o seu mestre te ordenar? Você considerou as implicações disso? Há uma passagem na Bíblia que fala de 3 encontros. Jesus se encontra com 3 pessoas e fala sobre essa questão. E talvez essas pessoas elas não tinham medido isso. E eu queria ler com vocês, não é muito longo esse texto, ele está lá em Lucas, no capítulo 9, e no versículo 57. E diz assim o texto: quando andava pelo caminho, alguém disse a Jesus, aqui então não é uma parábola. Lucas 9,
57. Isto aconteceu, porque diz, Jesus andava por um caminho, e alguém chega para Jesus e diz assim, Jesus, eu o seguirei aonde quer que você vá. E a resposta de Jesus foi, as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse, agora é Jesus que diz para uma pessoa, e Jesus diz, vem, me segue. E a resposta dessa pessoa é, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse, Senhor, eu o seguirei, mas deixa que antes eu me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Então a gente vê, nestes 3 encontros de Jesus, que essas 3 pessoas, aparentemente, essa narrativa ela é muito curta, nós não sabemos a continuidade deste diálogo, mas nos passa uma impressão de que estas 3 pessoas que têm este encontro e este diálogo com Jesus, elas não souberam considerar bem as implicações de alguém que agora entra no reino de Deus. Porque quando Jesus se vira para o primeiro e diz, olha, as raposas têm tocas onde se abrigar, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Então, está embutido nessa expressão de Jesus, como se ele dissesse assim, eu acho que você não está entendendo bem o que você está dizendo. Você está dizendo que você quer me seguir? Eu acho que você não fez a conta. Eu acho que a sua decisão não é firme o suficiente para isso. Lembram-se de João Marcos? Um jovem que Paulo leva junto com ele, Barnabé, na sua primeira viagem missionária, e diz que no meio da viagem João Marcos os abandona. Talvez João Marcos, naquele momento da vida dele, ele não entendeu o preço deste serviço, deste envolvimento, e ele abandonou. E os jovens trabalharam esse tema este final de semana. E graças a Deus a gente vê que depois Barnabé foi, cuidou de Marcos, e Marcos voltou, e teve agora uma decisão firme por Jesus. Mas naquele primeiro momento, Marcos, e olha só, Marcos tinha andado tão perto ali de Jesus, ele era muito jovem, é verdade, mas ele já tinha ouvido tanto, mas a decisão dele ainda não era firme. E pode ser que a nossa decisão ainda não foi tão firme assim. Porque vão chegar dias de dificuldade para nós. Vocês sabem disso, né? Este púlpito é um púlpito que não engana as pessoas. Aqui nunca é dito para vocês que aqueles que chegam no reino de Deus, uau, chegaram agora numa ilha paradisíaca do Caribe, agora teremos só dias de sol, uma praia maravilhosa para vivermos nessa vida. Não, porque o reino de Deus ainda não está completo, ainda estamos neste mundo, passaremos por perseguições, por sofrimentos, passaremos por dificuldades. A sua decisão em obedecer a Cristo, a sua decisão em permanecer dentro deste reino, ela é firme o suficiente para você aguentar os dias maus? Você sabe que quando você entra no reino de Deus, você assume agora uma posição de contramão neste mundo? Porque o mundo está indo para este lado, e nós estamos indo juntos. Aí a graça de Deus nos alcança, nós somos transformados, e a Bíblia usa uma palavra interessante, porque ela é visível para nós, que é conversão, né? Nós falamos, nós somos convertidos, né? Quando quem dirige sabe que é fazer uma conversão, então agora eu faço uma conversão e eu vou para este lado. Só que quem está vindo nessa direção? O mundo todo. Eu assumo que eu vou andar na contramão, o mundo está indo para um lado, está indo para o leste, eu estou indo para o oeste. Minha decisão precisa ser firme o suficiente para me manter neste caminho, porque senão daqui a pouco essas dificuldades podem minar a minha fé, podem fazer com que eu abandone, com que eu desista, com que eu retroceda. Nossa decisão precisa ser firme. Segunda coisa, nossa decisão, ela precisa ser radical. Radical. Aqueles que entram no reino de Deus e decidem que vão obedecer a este Senhor, que tem direito de exercer a sua autoridade por toda a eternidade, esta decisão,
esta obediência, ela precisa ser radical. Algumas decisões na nossa vida, elas são fáceis de serem tomadas. Tem decisões que, né? Eu não sei se eu vou de ônibus, eu não sei se eu vou de metrô, eu vou de metrô, eu prefiro hoje ir de metrô. Tem decisões que são fáceis na vida da gente. Todavia, em relação ao reino de Deus, não é assim. Precisamos considerar exatamente isso, e nossa decisão tem que ser uma decisão radical. Radical. O que significa ser radical? Ela é inteira, ela é completa, é a minha vida inteira, não é parte de mim. Não é parte da minha vida que entra no reino de Deus. Não é o meu domingo que entra no reino de Deus. Não é quando eu estou na igreja que eu estou no reino de Deus. Não é nos momentos que eu me lembro de Deus que eu estou no reino de Deus. É inteiro, é a minha vida inteira, é radical. E isso vai exigir grande força de vontade e disposição nossa, de ir ao extremo, se isso for necessário, se isso for exigido de nós. Lucas 13, 24 diz assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Não é fácil. É o melhor lugar do mundo, mas não é fácil. Aliás, não é que é o melhor lugar do mundo. Você não tem muitas opções. Você tem o reino de Satanás, onde eu tenho certeza que nenhum de nós quer viver. E temos o reino de Deus, não há uma opção intermediária. Queremos o reino de Deus, estamos aqui por isso. Mas vai exigir esforço da nossa parte. E entenda, quando eu digo isso, não é esforço para ser salvo, né? Nós sabemos muito bem, é muito claro para nós que a salvação ela é gratuita, é graça de Deus na nossa vida. Paulo o tempo todo deixa isso patente a nós. Mas eu digo que há uma decisão radical que precisa estar em nós. Marcos 9,47 traz um alerta para nós. Ele diz o seguinte: se o teu olho te fizer tropeçar, é melhor que você arranque o seu olho, que você entre no reino de Deus sem um olho, do que você ficar com o seu olho e ficar fora do reino de Deus. Essa expressão parece forte, e nós não estamos falando aqui de arrancar o olho literalmente, e ainda que isso fosse preciso, vamos ter que fazer, porque é melhor que você perca o seu olho do que perder o reino de Deus. Mas isso então vai exigir que a sua decisão seja radical, ou seja, se necessário for, eu vou até o extremo disso. Ser radical fala de um reino onde não tem mas. Eu vou seguir a Deus, mas em alguns momentos eu obedeço a Deus, mas em algumas situações eu não consigo obedecer. Tem áreas da minha vida que não dá para obedecer. Então não dá, meus irmãos. O reino de Deus é um reino onde Deus tem domínio, autoridade total. Então não tem mais. O reino de Deus é lugar de pessoas que dizem assim: eis aqui, Senhor, o teu servo. Cumpra-se em mim a tua vontade. Eu quero obedecê-la. Posso não conseguir obedecer a Deus em algum momento da minha vida, mas imediatamente aquele que faz parte do reino se volta para Deus e diz: me ajuda, Senhor. Eu preciso obedecer, eu quero obedecer, eu desejo obedecer. Nossa decisão precisa ser firme, nossa decisão precisa ser radical. Terceiro, a nossa decisão, ela é cara, ela custa. Mais uma vez, eu acabei de dizer, nossa salvação, ela é gratuita. Você não precisa fazer nada. Ela já foi feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas a nossa obediência exige muito de nós. Ela exige a remoção de qualquer barreira que se interponha entre a vontade de Deus e a sua vontade. Se alguma coisa está querendo ser negociada dentro da sua vida, eu estou tentando negociar com Deus, tem a minha vontade e tem a vontade de Deus, será que eu consigo convencer a Deus da minha vontade? Eu estou tentando negociar aqui, você vai ter que pegar a tua vontade e jogar fora. Isso vai custar para você. Qualquer coisa, seja riqueza, seja tua carreira, tua família, sejam teus afetos, qualquer coisa que se interponha nesse caminho da tua obediência, se esta coisa se colocar como um obstáculo, então ela terá que ser removida. A sua decisão por Cristo tem que ser mais alto, tem que falar mais alto. Porque tudo tem que estar debaixo e sujeito às exigências deste reino. Mateus 19,16 é aquela passagem de Jesus com o jovem rico, que vocês conhecem também. E quando aquele jovem rico chega para Jesus, qual é o pedido dele?
Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna é o reino de Deus. Só há vida eterna no reino de Deus, que é eterno. Então, de certa forma, aquele jovem está perguntando, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Porque se eu estiver no reino de Deus, eu tenho vida eterna. E Jesus diz para ele, vai, vende tudo o que você tem e me segue. Jesus sabia que aquele jovem estava preso às riquezas. O dinheiro dele se interpunha entre a obediência a Deus e a obediência a Mamon, que é o Deus do dinheiro. E aquele jovem não seguiu a Jesus. Lucas 9:23 diz também, numa passagem, que Jesus nos alerta, ele diz que aqueles que desejam seguir, ele diz, se vocês querem me seguir, o que vocês têm que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é caro, vai exigir essa decisão de você, essa decisão. Eu citei sobre carreira, e num determinado momento da minha vida, a minha formação é arquitetura. Eu estudei, fiz um colégio técnico em edificações, depois eu fui para a faculdade. Foi algo difícil, num momento difícil, trabalhando, pagando minha faculdade, e eu tinha tantos sonhos de me envolver com a arquitetura. Eu tinha escolhido essa profissão, essa carreira para mim. Eu me formei, eu já estava trabalhando há 7 anos nesta área, depois de formado, quando eu recebi um desafio na minha vida, de servir a Deus em tempo integral. E eu tive que parar e pensar, o que eu vou fazer? Eu tinha sonhos, eu tinha projetos, mas algo no meu coração, e eu não estou dizendo aqui que esta é a experiência que deve servir para todos vocês, cada um vai saber qual é o seu preço, mas naquele momento este era o meu preço. Será que você pode abrir mão da sua carreira, do seu projeto de realização profissional para servir a Deus em período integral? E eu naquele dia, naquele momento da minha vida, eu fiz essa opção. E eu tenho visto ao longo dos anos que foi a decisão certa. Eu gosto da profissão que eu tinha escolhido para mim, mas Deus me queria em outro lugar. Me custou. Mas eu estou aqui, servindo a Deus, e disposto a obedecê-lo, sempre, sem reserva, sem medida, é cara, mas nós estamos dispostos a isso. A salvação é de graça, mas o discipulado tem este custo, O custo do discipulado é da obediência, o custo da obediência. E por fim, então nossa obediência precisa ser firme, radical, ela é cara, e ela é eterna. Sua decisão hoje determina o teu futuro. Nós vivemos, como eu disse, por antecipação, aquilo que um dia será pleno, será completo em nós, do reino de Deus. Mas a garantia de você viver neste reino completo é que você tem que decidir hoje. Porque é uma decisão eterna. Porque amanhã pode ser tarde. Porque essa decisão só pode ser tomada enquanto você está vivo. E essa decisão só pode ser tomada enquanto Cristo não volta. Então essa decisão precisa ser feita hoje. Lucas, no capítulo 12, versículo 8 e 9, diz assim: quem me confessar diante dos homens, é Jesus dizendo, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens hoje, um dia será negado diante dos anjos de Deus. Sua decisão em obedecer a Deus precisa ser uma decisão sem retorno. Quando você escolhe entrar no reino de Deus, é uma via que não tem mais retorno. Você faz essa conversão uma vez só. Você é escravo do pecado, você ainda está amarrado por causa do pecado, você está vivendo no reino deste mundo, você se converteu, você faz uma conversão e entra no reino de Deus. Só que esta via do reino de Deus agora, ela não tem mais retorno, ela é eterna. Nós precisamos estar cientes disso, estar firmes na nossa decisão, sermos radicais na nossa decisão, sabermos que é cara, exige um custo, mas estamos dispostos a isso, e saber que é uma decisão sem retorno, sem retorno, sem retorno. Eu sei para onde estou indo, não tem outro destino, não me interessa nenhum outro destino. O meu destino é um só. Eu quero
estar no dia em que este reino se manifestar em toda a sua glória. Eu quero estar neste reino. E eu vou seguir firme nesta minha decisão de obediência. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Como você tem vivido sua vida cristã? Agora é o momento da gente olhar para nós. Olhar lá para dentro. Deixar agora o Espírito Santo checar nosso coração, nossa experiência. Como você tem vivido a sua vida cristã? Você tem obedecido estas exigências do reino de Deus? Sua obediência ela é firme? Ela é radical? Você tem pago o preço? Você tem consciência de que ela é eterna? Como eu disse, nós já temos provado de tantos benefícios de nos aproximarmos desse reino. Mas esse reino fala de responsabilidades. De responsabilidades. A marca de quem está neste reino, então, é a submissão total a este rei. Só está no reino de Deus quem diz para este rei: seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita até hoje no céu.